Boa tarde a todos. Desculpem porque não falo espanhol, mas vou falar português despacio. O que pensam vocês agora? Um brasileiro vem à Argentina para falar sobre qualidade de carne. Que loucura! Mas vamos. Tenho 1 hora para conduzir esta conversa com vocês. Um grande prazer. Eu tenho um grande prazer vir para a Argentina porque, para mim, esse país é uma grande inspiração. Muito do que faço hoje no Brasil, tenho certeza que aprendi com vocês. Trabalho há 30 anos. São 30 anos de atividade profissional em todas as etapas da cadeia de produção. Eu consigo dividir os 30 anos em 3 ciclos de 10 anos. O primeiro ciclo de 10 anos chamamos de dentro da porteira, com os desafios de produção animal, como todos vocês, os desafios da genética, os desafios da nutrição, os desafios da sanidade, os desafios da rentabilidade, da viabilidade econômica, porque quem trabalha com produção sabe que existem muitos desafios. O segundo ciclo de vida profissional se deu dentro da indústria frigorífica. Trabalhei 10 anos na indústria frigorífica. Me chamou muito a atenção, eu tive um impacto muito grande porque eu percebi que a indústria é muito mais profissionalizada do que a produção. A indústria tem muito clara as suas metas, os seus objetivos, as suas estratégias, coisas que eu não via na produção. Foram um ciclo de 10 anos com muitos aprendizados, porque todos os dias eu ia no curral do frigorífico, acompanhava a sala de abate e 2 dias depois estava na sala de desposte. Então comecei a criar as minhas verdades que não estavam escritas nos livros de veterinária, de zootecnia e muito menos de agronomia. Então foram 10 anos de muito aprendizado que imediatamente eu comecei a olhar para a ganaderia com olhos diferentes. Um animal ideal passou a ser aquele que entregava um bom desempenho, um bom resultado, uma boa conversão, uma boa eficiência, um bom rendimento de carcaça, mas também, sim, um bom rendimento de desposte. E, nos últimos 10 anos, me aproximei muito da figura do consumidor final. E, pela primeira vez, pude perceber e perguntar a ele quais eram as grandes dificuldades. E eles me diziam: problema de qualidade, problema de padronização, problema de ruptura. A carne que eu recebo hoje é diferente da carne que eu recebi ayer. Hoje, desenvolvi uma leitura, uma visão de cadeia inversa. Se tem uma visão de cadeia me posicionando dentro da produção, talvez eu não consiga entender as próximas etapas do processo, porque dificilmente nós conversamos com os outros participantes. Mas quando eu me coloco próximo ao consumidor e pergunto
qual que é o produto a ser produzido, e ele me definindo muito claramente aquilo a ser produzido, eu comecei a me direcionar com um único objetivo: produzir aquilo que o consumidor busca. E isso é desafiador, porque o que o consumidor busca? Poderia soltar o tempo para eu me... O que o consumidor busca? Qual que é o objetivo? E as respostas são distintas, porque cada consumidor tem um padrão de produto a cada momento. Ou existem consumidores distintos, influenciado por sexo, idade, poder aquisitivo. Antes disso, eu quero posicionar vocês os nossos desafios. O mundo, em 2050, vai ter uma população de 9 bilhões de pessoas, e 9 bilhões de pessoas que precisam se alimentar. É um desafio para os produtores, para os países produtores, atender a essa demanda por alimentos. O mundo precisa produzir mais alimentos. A agricultura precisa produzir mais. Suinocultura precisa produzir mais. Avicultura precisa produzir mais. Pecuária de leite precisa produzir mais. Pecuária de corte precisa produzir mais. Quanto a mais, precisamos aumentar 40% a produção de carne no mundo para atender a demanda de carne para o ano de 2050. É muita coisa. É um grande desafio. Com isso, temos a certeza de que precisamos produzir mais em menos área. Precisamos produzir mais pelo mesmo indivíduo. Quais ferramentas nós temos para aumentar a produção e aumentar a produtividade? São as ferramentas que temos, estão nas nossas mãos, técnicos, veterinários, agrônomos, zootecnistas. Genética, nutrição, sanidade, instalações, pastagens, manejo. Não exista o que faça que não passe por investimento em tecnologia. Somente através da tecnologia é que vamos produzir mais barato, em menor espaço. Produzir alimentos gera impacto ambiental. Sim. Existe um caminho para produzir alimentos gerando o menor impacto ambiental. É aumentar a produção. Produzir mais em menos área. Só para uma noção de quantidade, para eu aumentar 40% a produção de carne no mundo, precisa nascer 700 milhões a mais de terneiros. Esquecemos que a carne de hoje foi o animal gordo de ontem, o animal flaco, que foi o terneiro. Então, o ponto de partida para aumentar a produção de carne talvez passe pelo aumento da produção de terneiros. Tirando o foco da pecuária de corte, vamos falar sobre suinocultura. A evolução que a suinocultura teve nos últimos 70 anos. A suinocultura, uma fêmea produzia 14 leitão por ano em 1960, hoje próximo de 40. Uma fêmea produzia 950 quilos, hoje próximo de 5.000 quilos e 500. A taxa de conversão alimentar era 5,8, hoje 1,9. O que a suinocultura fez? Tecnologia. Tecnologia, se entenda, genética, nutrição, sanidade, instalações. Pergunte para um produtor de cerdos qual que é a taxa de conversão
dos animais, ele te responde com a segunda casa decimal. Porque a diferença entre o lucro e o prejuízo está no detalhe. Vejam a evolução da avicultura. Em quase 100 anos atrás, um poio levava 105 dias com 1,5 kg, com uma taxa de conversão de 3 para 1. Hoje, 40 dias, 2,4 quilos, com uma taxa de conversão de 1,6. Qual o caminho desenvolvido pela avicultura? Genética, nutrição, sanidade, instalações. Pergunta para um produtor qual que é a taxa de conversão, ele te responde. Agora, não perguntem para um produtor de bovinos qual que é a taxa de conversão dos animais dele, porque na maioria das vezes ele não sabe. Olha que atrevimento da nossa parte. Trabalhamos com um animal com um desempenho muito inferior aos nossos concorrentes e não medimos absolutamente nada. No Brasil, menos de 20% dos projetos de ganaderia tem balança. Como que se mede o investimento em tecnologia? Quer seja genético, quer seja nutricional, quer seja sanitário ou estratégico. Aqui um vídeo para mostrar a posição do mundo de quem são os maiores produtores de carne do mundo. É uma fotografia atual que mostra as evoluções entre os países e o Brasil se posicionando ano a ano como um importante player da produção de carne no mundo. A fotografia atual é que os Estados Unidos segue sendo o principal produtor de carne do mundo e o Brasil como o segundo maior produtor de carne do mundo. Mas tem uma diferença enorme em relação a esses dois países. E é isso que eu quero mostrar para vocês, e talvez esse seja o ponto alto do futuro nosso. Nosso como Brasil e de vocês como Argentina. Está ali. Estados Unidos, primeiro lugar, principal país do mundo. Brasil, segundo lugar. Só que está acontecendo um fato muito importante. Os Estados Unidos está diminuindo e, historicamente, tem o menor rebanho. Hoje, aproximadamente 86 milhões de animais. E o Brasil vem em seguida com o dobro, 190 milhões de animais. Só que existe um grande problema nisso. Os Estados Unidos, com 86 milhões de animais, produz mais carne que o Brasil com o dobro. Vou dizer de novo. Os Estados Unidos tem metade ou menos do que o rebanho brasileiro e produz mais carne que o rebanho brasileiro. Por qual motivo? Diversos motivos. Talvez os dois principais sejam: primeiro, eles são muito mais eficientes reprodutivamente. Mas a segunda grande diferença está que eles produzem mais quilos de carne do que o Brasil. A cada 2 animais faenados nos Estados Unidos equivale a 3 animais faenados no Brasil. Peso de carcaça no Brasil hoje, 250 quilos. Peso de carcaça nos Estados Unidos, 360 quilos. Vejam e acompanhem esse raciocínio. Estão vendo aquele animal? Grande campeão Angus da Exposição Nacional dos Estados Unidos em 1960.
O animal batia na cintura das pessoas. Grande campeão Angus em 1980. Grande campeão Angus de 1990. Eu gostaria de saber qual foi o objetivo, a estratégia e qual o critério de seleção adotado para saírem de um animal de 1960 que batia na altura da cintura das pessoas para um animal onde as pessoas desapareceram. Sabe qual foi a estratégia? Nenhuma. E eu me coloco muitas vezes conversando com associações de raça que selecionam sem estratégia. Por qual interesse? Peso? Tamanho? Musculosidade? Vejam o grande campeão Angus de 1996. Opa, uma mudança, uma importante mudança. Grande campeão em 2010 e o grande campeão em 2020. Aqui uma clara mudança no processo de seleção. E eu peço para vocês olharem para esta data, muito importante para o que eu quero dizer, que talvez esteja aí a grande diferença entre os Estados Unidos, com 80 milhões de animais, produzir mais carne que o Brasil, com 200 milhões de animais. Foi exatamente nesse ponto que entrou a ultrassonografia de carcaça, que as pessoas deixaram de selecionar os animais pelo fenótipo e selecionar os animais por características de yield grade, rendimento, e quality grade, qualidade de carne. Eles saíram de uma carcaça de 200 quilos em 1980 para uma carcaça de 360 quilos em 2015. Eles conseguiram isso selecionando animais com maior área do olho de lombo, que seria o corte do bife angosto entre a 12ª e a 13ª costija. Isso é uma área medida em centímetros quadrados. Quanto maior a área do orro de bife, existe uma correlação com mais musculosidade, mais conversão alimentar, mais eficiência biológica. Sabem o que é eficiência biológica? Quantos quilos de matéria seca consumida para 1 quilo de carcaça ganha? Mais rendimento de carcaça e, consequentemente, mais rendimento de desposte. Eles aumentaram o orro de bife, aumentaram exponencialmente o marmoreio, que é uma característica que importa muito para o mercado dos Estados Unidos, mas com a grande vantagem, sem influenciar a deposição de graça. Este foi o critério utilizado pelos Estados Unidos e que hoje, 30 anos depois, eu vejo projetos no Brasil focados nesse critério de seleção. Uma seleção completamente objetiva. Muitas raças estão buscando isso como estratégia de seleção. Muitos projetos estão fazendo acasalamento através de utilização de ultrassonografia, selecionando as melhores madres, acasalando com os melhores touros, para ter uma produção com uma consistência melhor. Para quem não sabe, quando eu vejo orro de bife, eu estou falando de yield grade, centímetros
quadrados, área. E também utilizando o scanner para medir o quality grade, nível de marmoreio. Quando eu junto esses dois objetivos, eu tenho uma seleção objetiva para animais mais eficientes e que produzem melhor qualidade de carne. Se a minha seleção fica só no yield grade, eu seleciono animais mais eficientes. Se a minha seleção fica no quality grade, eu seleciono animais de melhor qualidade de carne. Mas o mundo ideal é eu levar essas duas estratégias em conjunto. E vou explicar para vocês o motivo disso. Vejam a grade de premiação que a ganaderia dos Estados Unidos utiliza. O animal ideal seria um prime, alto marmoreio, yield grade 1. Ele recebe um prêmio de 10%. O pior animal é o standard, yield grade 5. Ausência de marmoreio e baixo rendimento. O que é interessante nesse quadro é o seguinte: não existe uma ganaderia que seleciona mais por qualidade de carne que os Estados Unidos. Não existe. Só que eles optam por... Eles preferem um animal select, yield grade 1, do que um animal prime, yield grade 5. O que os projetos no Brasil erradamente começaram a fazer? Buscar marmoreio a qualquer custo. E buscar marmoreio a qualquer custo, eu seleciono animais que não são eficientes em produzir quilos de carne, mas entregam marmoreio. Esse é um grande problema. De novo, eles preferem um animal standard, ausente, yield grade 1, do que um animal choice, yield grade 5. Eles estão abrindo mão do marmoreio se o animal produzido tem área do olho de lombo. Então, o que nos resta como estratégia? Selecionar orro de bife. E é muito fácil selecionar por orro de bife. E depois me preocupar com o marmoreio. Eu nunca posso colocar o marmoreio como meu principal fator sem me preocupar com o orro de bife. Porque eu estou selecionando animais com baixa eficiência biológica, que comem muito quilo de matéria seca para ganhar quilo de carcaça. Para ficar mais claro, o animal desejado, yield grade 1, orro de bife ancho, sem excesso de graça. O animal não desejado, orro de bife menor, com muita graça. Vamos para a prática desse número. Talvez essa informação fique dentro da indústria ou dentro da carniceria e não faça com que nós, produtores, pensamos sobre isso. 2 animais, $4,40 o quilo da carcaça. 300 quilos de carcaça, $1.320. Um animal yield grade 5, 65% rendimento de desposte. Vai produzir 195 quilos de carne. $6,7 o quilo. Um animal yield grade 1, 78% de rendimento de desposte, 234 quilos, vai produzir 1 quilo de carne a 5,6. 2 animais do mesmo peso, com o mesmo preço, um consegue produzir 1 quilo de carne 20% mais barato que outro. Aí alguns de vocês estão pensando, eu não tenho carniceria,
eu não tenho frigorífico, mas essa mesma variação dentro da fazenda impacta no custo do quilo da carcaça produzida. Porque animais de maior orro de bife têm uma conversão alimentar melhor, tem um rendimento de carcaça maior. Todo lote de animais trazem uma diferença incrível entre indivíduos. A chave do sucesso dos Estados Unidos foi olhar para dois animais do mesmo fenótipo, do mesmo peso, do mesmo sistema de produção, e entender que um pode produzir completamente diferente do outro. Nesse caso, 115 hembras F1, mesma idade, mesmo peso, pesos em torno de 600 quilos. Brasil, hembras de 600 quilos. F1, só que uma tem 92 centímetros de orro de bife, outra tem 55 centímetros de orro de bife. São quase 40 centímetros quadrados a menos. Quando eu pego essa diferença, 600, e divido, eu crio um índice, área do orro de bife a cada 100 quilos de peso vivo. A ganaderia americana tem esse índice próximo de 20. A ganaderia brasileira tem esse índice próximo de 12 a 13. O que significa esse índice? Quanto maior, é mais carne e menos osso. Quanto menor, é mais osso e menos carne. E essa mesma variação eu tenho também em quality grade. Aqui 6% de marmoreio, aqui 2% de marmoreio. Aqui 15 milímetros de graça, gordura 4, graça 4, aqui graça 1. No mesmo lote, dos mesmos animais, do mesmo tempo de engorde, com o mesmo tudo. E quando coloco isso na prática, esta é uma marca de carne que dei consultoria no norte de Brasil, que comprava hembras F1 e fazia a engorda. Para resumir, rendimento de carcaça, 53%, que é o peso de fazenda, peso vivo versus peso de carcaça. Esse projeto buscou fazer o chamado acasalamento corretivo. Selecionou por ultrassonografia hembras Nelore, inseminou com sêmen de touro que tem prova de carcaça para AOL, área do orro de bife, marmoreio, dólar bife e dólar confinamento. Qualquer sêmen dos Estados Unidos tem a sua DEP. E hoje em dia, não necessitamos nem a foto do touro, somente a régua de DEPs, para tomar a decisão do que utilizar. Ele passou para um rendimento de carcaça para 58%. E olha a característica da carne. Então ele ganhou Yield Grade e Quality Grade em uma geração. Outro projeto muito importante, esse é para a produção de gado commodity. Por quê? F1, macho inteiro. Área média do orro de bife, 56 centímetros. Ganho de peso por dia,
1,760 kg. És um bom ganho de peso? Sim. Ganho de carcaça dia, 1,19. É um bom ganho de carcaça? Sim. Rendimento de carcaça, 55,8. Ok. Eficiência biológica, 139 quilos de matéria seca consumida por arroba engordada. Você pega esse número dividido por 15 quilos, consigo a quantidade de quilos de matéria seca consumida por quilo de carcaça ganha. É um bom número. A média dos confinamentos no Brasil tem um resultado 10% a mais do que esse. Resultado, um bom resultado. Está tudo bem? Não. Por quê? Porque para eu ter 55 centímetros quadrados de orro de bife, na média, eu tive indivíduos com menor orro de bife. E tive outros indivíduos com maior orro de bife. Na média, 56 centímetros de orro de bife me deram uma eficiência de 1,39. Só que os animais de menor orro de bife comeram 20 quilos mais de matéria seca. E animais com maior orro de bife comeram 20 quilos menos para ganhar mesmo quilo de carcaça. Olha que loucura! Se eu estratifico os indivíduos por orro de bife, eu vou ter de um lado animais mais eficientes e do outro lado animais menos eficientes. Pergunto, quem que é a mãe e quem que é o pai do animal menos eficiente? Pergunto, por que que ele ainda está na sua fazenda, produzindo? A pecuária está passando por um processo muito importante, que se chama pecuária de precisão. A agricultura já fala em agricultura de precisão há mais de 20 anos. Agora, estamos iniciando o discurso para ganaderia de precisão. E me atrevo a dizer uma coisa, quem não adotar ganaderia de precisão, deixa a atividade nos próximos anos. Está morto. Quando eu fui me conversar com o produtor, com o consumidor final, eu fiz um estudo de marketing que se chama Design Thinking. Design Thinking é como se fosse interpretar o que influencia o consumidor na tomada de decisão de compra. Isso é muito comum em diversos produtos. Na carne, nunca foi feito. Pelo menos no Brasil. E quando eu fiz esse estudo, há 20 anos atrás, apareceram dois perfis muito claros de consumidores. Aquela senhora que compra carne do dia a dia, de lunes a viernes, segunda a sexta. Esta senhora compra carne de lunes a viernes. E este rapaz compra carne de sábado e domingo. São totalmente distintos. Querem produtos completamente distintos. Quando eu pergunto para aquela senhora por que compra carne, ela responde, por necessidade. O que te influencia na compra da carne? Preço. Qual o produto desejado? Ausência de graça. Nunca ouviu dizer sobre marmoreio. Quando pergunto para esse rapaz, por que compra carne? Por prazer. Quem compra por prazer sobe o nível de exigência.
está disposto a pagar mais por um produto melhor. Exige graça, exige marmoreio. E preço não é problema. Hoje eu olho para esta foto e digo, demorei 30 anos para saber que vão existir produtos distintos para clientes distintos. O grande erro que cometemos é achar que o mesmo produto serve para os dois clientes. Jamais. E quando eu estratifico em geração, eu descubro que a minha comunicação com esse perfil é comercial. E a minha comunicação com este perfil é emocional. Esse perfil, antes de comprar carne, hoje quer saber quem produziu, como foi produzido, se faz bem para a saúde e se faz bem para o planeta. A marca se comunica com o coração dessa pessoa, enquanto que a marca se comunica com o bolso desse outro. É uma loucura. Porque o que existe em comum entre todos? Compram carne, mas eles precisam de respostas distintas para tomar a decisão de compra de carne. Essa geração flerta com o veganismo, mas não porque não querer carne na sua alimentação, é por associar consumo de carne a sofrimento animal. Não estamos comunicando da maneira correta. Vai sempre existir o produto certo para o cliente certo. No dia a dia, existe um conceito no Brasil que se chama boi 777. Animal de 20 meses de idade com 550 a 600 quilos. Porque ele ganhou 200 quilos na cria, 200 quilos na recria e 200 quilos na engorda, em 20 meses, ou 21 meses, 7 meses de cria, 7 meses de recria e 7 meses de engorde. Para mim, não existe tecnologia mais avançada em ganaderia de gado de corte do que produzir este animal. Este animal tem o poder de produzir a carne mais barata do mundo. Não existe sistema de produção que produz 1 quilo de carne mais barato do mundo do que esse. Macho, inteiro, Nelore. Aí vão me perguntar, mas essa carne não é buena? Qual o problema? Quem quer carne buena, que pague por isso. Está aí um vídeo desse sistema de produção na prática. Animais de 20 meses de idade com 700 quilos. Se vocês fizerem uma viagem para o Brasil, visitarem estados como Mato Grosso, Goiás, 99% do que vocês vão ver na terminação intensiva vai ser esse perfil de produção. O mundo compra a carne do Brasil por preço. E este é o produto feito para exportação. Eficiente. Ninguém tira a competitividade brasileira de produzir 1 quilo de carne barata. Outra imagem, um curral de embarque. Outra imagem,
136 animais com 700 quilos de peso vivo, 415 quilos de carcaça, 58,8% de rendimento de carcaça, 80% dente de leite. Outro, 626 quilos de peso vivo, 363 quilos de carcaça, 58% de rendimento, 100% dente de leite. Esta é a carne do dia a dia, porque se a carne do dia a dia sobe de preço, a dona de casa troca por cerdo, troca por pollo. A carne para atender dia a dia por preço é essa, porque 90% se dá por carne molida. Olha a carcaça, olha a idade do animal, olha a conformação. 60% de rendimento de carcaça, 80% de rendimento de desposte. Bom, mas aí muda tudo. E no final de semana? Esta é a foto do autosserviço do grande supermercado vendendo carnes para o dia a dia. E no final de semana? Aí muda tudo, porque estávamos falando de macho inteiro, agora estamos falando de macho castrado, ou hembras, que pode ser cruza, ou pode ser Nelore. Esse é o produto. Esse é o produto. Esta carne é de uma hembra 50% Nelore e 50% Angus, com 20 meses de idade, que custa 20% mais produzir do que a carcaça commodity. E se surpreendam que o Nelore está sendo selecionado para marmoreio. O Nelore está sendo selecionado para qualidade de carne. Talvez para ser usado no cruzamento industrial. Imagine o Nelore com esta qualidade, que é fruto de eficiência com qualidade na base genética de um animal sintético. Porque muito sintético hoje que existe no mundo é uma herança genética de animais zebuínos de baixa qualidade, principalmente no Brasil. E quando eu falo de agricultura de precisão, ganaderia de precisão, vai entrar, se já não entrou, na estratégia de vocês, um negócio que se chama Power BI. Quem conhece Power BI, levanta a mão, por favor. 1% das pessoas. Power BI são relatórios de gestão. Só que para eu fazer um relatório de gestão, eu preciso de dados, coleta de informações. E quando isso ocorre, eu vou descobrir que no meu manejo hoje, no meu feedlot hoje, eu tenho animais que consomem 3 vezes menos e produzem o mesmo quilo de carcaça. Pergunto, quem que é a mãe, a madre, quem que é o padre desse animal? Por que não identificamos antes e direcionamos ele para um sistema de produção de menor custo? Ou vamos trabalhar na média? Até quando vamos trabalhar na média? Talvez a necessidade por rentabilidade não permita e dê tempo para as pessoas continuarem trabalhando na média. Trabalhei 10 anos na indústria frigorífica. Um dos projetos que eu fui direcionado a cuidar foi um projeto de produção de cordeiros, de uma genética que não existia no Brasil, uma genética da Nova Zelândia. E por ser um tema muito novo para o Brasil central,
eu promovi o encontro de produtores da Nova Zelândia com produtores brasileiros. E a discussão desse encontro foi o seguinte: eu pus o desafio para os produtores da Nova Zelândia. Quais são os desafios da ovinocultura do seu país nos próximos 5 anos? E pus para os brasileiros o mesmo desafio. Os neozelandeses pegaram o microfone depois de 1 hora de discussão e disseram: precisamos de aumentar a fertilidade, aumentar o parto duplo, diminuir mortalidade, aumentar rendimento de carcaça e aumentar rendimento de desposte. Passei o microfone para os brasileiros. Eles disseram o seguinte: precisamos aumentar o preço de venda. Até quando nós vamos olhar para o preço de venda para que ele resolva os nossos problemas de falta de eficiência de produção? Eu digo que a maioria dos problemas do produtor está fora da porteira. Desculpa, está dentro da porteira. E nós colocamos essa culpa para fora da porteira. Aptidão, competitividade e mercado. Um estudo muito interessante, muito bacana, comparando 2 perfis de carcaça. Esse animal que apresentou 66% de carne magra, 18% de gordura e 16% de osso, alguma coisa nesse sentido. E esse animal britânico com 43% de carne magra, 44% de gordura e 13% de osso. Pergunto para vocês, qual desses 2 é melhor? Por favor, qual desses 2 é melhor? Resposta: melhor para quem? Para o produtor produzir? Produzir esse animal é muito mais barato do que produzir esse. Melhor conversão alimentar, melhor eficiência biológica, melhor rendimento de carcaça, menor custo do quilo da carne produzido. Mostrei para vocês, 20%. Esse animal consegue produzir 1 quilo de carne 20% mais barato do que esse. E para o frigorífico, qual os 2 é melhor? Depende. Qual que é o perfil do frigorífico? Ele atende algum nicho de mercado ou ele é um perfil commodity? Uma coisa eu garanto: esse animal tem um rendimento de desposte muito melhor do que esse. E para vocês, consumidores, agora, qual dos 2 é melhor? Qual vocês comprariam? Não tem resposta. É o consumidor do dia a dia, vai buscar esse. Por quê? Porque quer preço e não quer graça. O consumidor do final de semana quer esse, porque compra por prazer, está disposto a pagar mais por um produto melhor. Mas quanto custa esse mais do que esse? No mínimo a perda de eficiência de produzir. No mínimo 20%. A notícia ruim, custa 20%. A notícia boa, o consumidor está disposto a pagar essa diferença. Para ficar mais claro, a carcaça da eficiência, graça 1. A carcaça da qualidade, graça 4. Quanto de diferença existe entre essas duas? No mínimo 10% de graça. Quanto custa produzir isso? Muito. Dois caminhos para o brasileiro. Eu digo, eu prego isso no Brasil. Ou você se especializa em produzir isso, ou você busca produzir isso, mas não cometa o erro de ficar no meio do caminho, porque você vai estar produzindo mais caro do que isso e não vai atingir a excelência disso.
Sabe qual que é o problema desse questionamento? É que 90% do brasileiro que produz está no meio do caminho. A pecuária do Rio Grande do Sul, no Brasil, ela se dá o luxo de fazer machos castrados com graça 1. Ele vai perder a competitividade em quem produz isso no Mato Grosso e não atinge a excelência de agregação de valor de quem se dispõe a produzir aquilo. Olha que loucura! Então são dois caminhos, eficiência máxima ou excelência. Não fiquem no meio. O Brasil se especializou em produzir eficiência máxima. Uruguai e Argentina, na teoria, em produzir excelência. Esse, na minha leitura, seria o caminho correto. Sabe qual que é o problema disso? É o Brasil querer produzir qualidade de carne e vocês quererem produzir commodity. Vocês nunca vão ter a competitividade em produzir 1 quilo de carne barata que nem o Brasil. Talvez nós nunca teremos a qualidade de carne que vocês têm potencial de produzir. E isso está errado. E essa é a pior da situação. O Brasil exportando carne de macho inteiro para vocês consumirem. Se preço é fundamental na tomada de decisão de compra, existem países no mundo produzindo 1 quilo de carne mais barata que vocês. Qual que é o risco? De desabastecimento e importação. Tem 2 países no mundo que têm essa eficiência, Brasil e Paraguai. Estou na reta final aqui, tenho mais alguns minutos? Essa é uma questão fundamental, porque eu escolhi produzir carne de qualidade no Brasil. E quando iniciei minha produção, eu tinha fotos de carnes com muito marmoreio. E eu fiz uma visita na Texas A&M, conversar com alguns professores. E eu mostrava a foto do que eu produzia. E ele me perguntou, muito bonita a foto, qual o yield grade? Aí eu mostrava para outro, muito bonita a foto, com qual yield grade? Mostrei para outro, com qual yield grade? Eu guardei a foto e não mostrei mais para ninguém. Por quê? Porque eu não sabia qual o yield grade. Eu estava vislumbrando o alto marmoreio, mas sem a principal informação aos olhos do americano. Qual o yield grade? Aí pergunto para vocês agora, vocês produzem marmoreio. Com qual o yield grade? E infelizmente, vocês vão olhar na carniceria, no frigorífico, no supermercado, na boutique de carne, as carnes com mais marmoreio são as de menor orro de bife. E se isso que eu disser para vocês for uma comprovação, vocês estão selecionando o animal menos eficiente a favor de uma característica desejada pelo consumidor. Na prática, as mais marmorizadas são a de menor yield grade. Comecem a olhar isso, se vocês não estão no mesmo desencontro do que nós. A intensificação ela vai existir cada vez mais. Todos os índices da projeção do Brasil mostram intensificação, com diminuição da área de pastagem. Isso significa que vai ser cada vez mais produzir em menor área. O Brasil vai perder 10 milhões de hectares de pastagens para a agricultura. É natural, mas mesmo assim
Quando isso acontecer, vai produzir mais quilos de carne, porque quem está ficando na atividade está investindo pesadamente em tecnologia. A demanda da carne aumenta, os confinamentos estão crescendo, a recria intensificando. A grande questão a saber é quem está pensando na cria. Da onde vai vir o bezerro que vai atender a intensificação da recria, a intensificação da engorda, aumento da demanda por carne. Vocês estão preparados para o momento onde o quilo do bezerro vai custar o quilo do gordo com 50% mais? Existe tecnologia para diluir esse custo? Só vai ter um animal que vai conseguir responder a isso, que é uma tendência. Hoje, um terneiro de um dia, um bezerro de um dia nos Estados Unidos vale $2.000. Só tem um animal que vai conseguir, o animal de uma genética superior. E só tem um sistema de produção que vai diluir esse preço de aquisição. Animais de 550 quilos acima na faena. Nunca mais a gente olha as matrizes como a gente já olhou. Porque um erro que nós cometemos é achar que eu escolher o sêmen do touro, eu defino a qualidade do bezerro. Nós estamos esquecendo que 50% da genética vem da mãe. Eu digo que até nisso nós somos machistas. Cadê a seleção da mãe para eu ter o melhor acasalamento? Para eu ter esse melhor resultado? Para eu ter essa característica de produção? Só que, infelizmente, essa característica de produção faz com que eu tenha 5% carcaças Prime, 10% carcaças Choice e 85% carcaças Select e Standard. Jamais a padronização fenotípica vai me garantir padronização da qualidade de carne. E os Estados Unidos têm 80% de Choice, projetos que eu visitei, 90% de Choice acima. E nós, no Brasil, com menos 1% de Choice, queremos nos atrever a dizer que nós produzimos qualidade de carne. Uma grande tendência no Brasil é substituir a terminação em feedlot por terminação intensiva a pasto. Isso é uma foto de um pasto após 50 dias da colheita da soja. Com um pasto desse, se fosse uma realidade em 160 milhões de hectares, eu poderia pegar o rebanho de todos os países do mundo e colocar nas pastagens brasileiras hoje, sem 1 metro quadrado de floresta amazônica. Olha o potencial perante ao mundo. E esse é o maior projeto do Brasil, que faz 200 mil animais engordados em intensificação a pasto, com tendência de ir para 300 mil animais. O animal consome 2% do peso em ração a pasto. Nesse sistema. E olhem para essa foto. São 10 mil hectares de pasto, 20 mil abates por mês, 1.000 abates por dia, ganho de peso 1,5 kg, comendo 8,6 quilos de concentrado. Olhem para essa foto e me digam o que vocês enxergam nessa foto que é imprescindível para o futuro de vocês. Eu estou sem tempo, mas eu deixaria vocês dando 10 respostas aqui, talvez vocês não conseguiriam chegar na minha leitura do que eu vejo nessa foto. O que é imprescindível para a ganaderia de precisão está aqui. Identificação individual. Não se faz ganaderia de precisão sem identificação individual. E não olhem para isso achando que é rastreabilidade. De fato, é rastreabilidade, mas isso é uma ferramenta de gestão. E não existe ganaderia de sucesso
sem gestão. Estejam preparados para essa mudança. Estive recente no Canadá, e esse tipo de animal e esse tipo de cruzamento é responsável por 2/3 da produção de carne de qualidade na Califórnia e grande parte do Canadá. Vaca Holanda com sêmen de touro Angus. Esse é o animal. Essas fotos já são no Brasil agora, estamos já produzindo. Qualidade de carne. É mais fácil eu produzir qualidade de carne no Beef on Dairy do que com todas as vacas Nelore existentes no Brasil. Porque a vaca Nelore precisa passar por um pesado processo de seleção. Só para finalizar agora, eu quero mostrar uma foto que ficou consagrada. A leitura errada dessa foto é achar que o certo é produzir Ferrari e o errado é produzir Fusca. A leitura errada dessa foto é achar que o certo é produzir Fusca e o errado é produzir Ferrari. A leitura certa dessa foto é saber que é possível produzir Ferrari e vender Ferrari e tem rentabilidade, da mesma forma que é perfeitamente possível produzir Fusca, vender Fusca e ter rentabilidade. Mas não cometam um erro que todos nós cometemos todos os dias. É vender Fusca para cliente de Ferrari e vender Ferrari para cliente de Fusca. Mas meu cliente ele não quer Fusca, ele quer Ferrari, então pague por Ferrari. Esse animal é a evolução máxima de tudo que a gente conseguiu tecnicamente fazer ao longo desses anos. Um lote de fêmeas Nelore com 24 meses, 518 quilos, 321 quilos de carcaça, 62% de rendimento de carcaça. E o melhor, olha a qualidade de carne que essa novilha Nelore produziu. Tudo é possível, desde que você coloque como estratégia do seu negócio e trabalhe por ele. Não existe raça perfeita, todas as raças são aptas a produzir aquilo que você queira, quer seja Fusca ou quer seja Ferrari.